Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nos encontramos mais uma vez, por graça e bondade de Deus, para acolher a palavra de Deus, neste tempo favorável, neste tempo em que nós somos chamados a voltar para Deus. Tempo da Quaresma que já se encaminha para o seu término. Hoje, neste quinto domingo, mais uma vez, estamos com o Evangelho de São João, no capítulo 12, versículos 20 a 33. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. E quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E o que dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, caminhando para o final da Quaresma, nos encontramos com Jesus que revela que a sua hora chegou. Interessante ainda notar no começo do Evangelho que através de Filipe e André, discípulos de Jesus, alguns gregos entram em contato com Jesus. Eles vão para Jerusalém para adorar, vão para a festa. E em vez de ir ao templo, eles vão a Jesus. Assim começa a se cumprir o que Jesus havia dito, que ele reuniria os filhos de Deus dispersos e que haveria um só pastor e um só rebanho. Não é verdade que na hora que Jesus está sendo crucificado, está morrendo na cruz, ele atrai os olhares de toda a humanidade? É na cruz bendita que o acolhe, que ele se faz o pastor que vai conduzir toda a humanidade. Não só alguns, alguma religião, algum povo, algum grupo, por melhores que sejam. É para toda a humanidade que ele abre os braços na cruz. Então, eles vão para Jerusalém e, em vez de ir para o templo, vão procurar Jesus. Assim, então, se cumpre o que o próprio Jesus havia dito, que ele reuniria os filhos de Deus dispersos. Agora, em que consiste a hora de Jesus? Nós podemos dizer que muitas vezes Jesus, fugiu. Ele deu um jeito de se esquivar,
do meio do povo, daqueles que queriam prendê-lo, jogá-lo ao precipício abaixo. Mas aqui chegou a hora. Ele não vai mais fugir, ele não vai mais oferecer resistência. Ele vai se entregar. Então, a hora de Jesus é a hora em que ele glorifica o Pai com a sua obediência até o fim. A hora de Jesus é a hora da glorificação, da manifestação do amor de Deus, que é um amor fiel para sempre. Ele mostra que o caminho é o caminho da cruz, caminho da semente lançada na terra. Quem é esta semente lançada na terra? É o próprio Jesus, que não fica só, mas morrendo, produz muito fruto. Se humanamente, aparentemente, a morte de Jesus foi um fracasso, a sua morte e a sua ressurreição produziram muitos frutos. Nós somos fruto da sua morte e ressurreição. Portanto, a hora de Jesus é a hora da sua paixão, é a hora da sua morte, é a hora da sua ressurreição, pela qual ele se lança totalmente no projeto do Pai e realiza de modo pleno a sua vontade. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus defronta-se com a morte. E é claro, ontem como hoje, para todo ser humano, a morte é uma experiência angustiante. Porém, em se tratando de Jesus, a fidelidade é a força maior, a força que o move, a força que o faz ir com liberdade até a cruz. Quanto a nós, cristãos de tantas igrejas, nós católicos, qual é a força que move nossas vidas? Se somos de fato discípulos de Jesus, podemos dizer que estamos dando de nossas vidas para que outros tenham vida? Ou nós estamos com medo, nos guardando? Nós somos esse grão de trigo que cai na terra e que morrendo produz muito fruto? Que frutos você produz? Lá na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança, nos seus negócios. Bondade, transparência, justiça, dignidade ou corrupção, oportunismo, fraude, roubo, mentira? Pois é, pois é. Quem ama a sua vida vai perder a sua vida, né? Quem despreza a sua vida, guarda-a para a vida eterna. Jesus não fugiu, nós também não devemos fugir. Participamos do destino dele. Onde eu estiver, estará também o meu servo. Meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos de uma vez. O cristianismo não é uma filosofia de vida, não. O cristianismo é a força de Deus. Cristianismo é o amor de Deus concreto, a serviço da vida, a serviço do bem, a serviço de um mundo novo. Mesmo que o cenário social, político, econômico em que vivemos seja conflituoso, ainda que haja violência, mortes prematuras, injustiças contra os pobres, desigualdades sociais, doenças, nós temos certeza de que da morte surge a vida. Do grão de trigo caído na terra surge vida nova e ressurreição. Nesta campanha da fraternidade, ouvindo o Papa Francisco, a igreja precisa sair de si mesma, ser servidora como Jesus, tomar nas suas mãos o projeto de Jesus, porque é Ele que é o único projeto capaz de fazer frente com as forças da morte, com a mentira que está sendo passada, disfarçada de verdade, sobretudo pelos grandes, aqueles que mandam, aqueles que têm poder e pensam que vão consertar o mundo com situações, com projetos paliativos, muito mais de acordo com os interesses deles do que com os interesses do povo. Não se resolve o problema da violência, de sociedade alguma, conflito nenhum, se não houver diálogo, se não houver encontro, se não formos às origens das coisas. Pois é,
Nesta campanha da fraternidade, então, queremos pedir a graça de sermos um povo servidor, uma igreja servidora, uma igreja sem medo, uma igreja profética, que aceitando ser grão de trigo como Jesus, dá a vida, promove a vida. O diálogo e a recíproca colaboração entre a igreja e a sociedade é a concretização do eu vim para servir, ou está aí a sua concretização. É Jesus sempre o nosso modelo, é Ele que sempre nos inspira. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.